declare, vamos. Atraídos. Vamos declarar, vamos declarar. Atraídos pela tua presença, não me sem a tua presença. Atraídos pela tua, não me cansarei da tua. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Que um dia com tua glória vale mais que 1000. E o meu coração queimou até que descobriu. Aplauda Ele nessa noite o mais forte que você puder, aleluia! Aleluia! Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você já pode sentir a presença dEle aqui, neste lugar. Ele está aqui, e quando você adora, quando você canta, você atrai a presença de Deus para a sua vida. Aliás, eu não sei se você sabia, sabe por que a maioria dos cultos se começa com um louvor? Porque é no momento em que você canta que você está atraindo a presença de Deus para o ambiente, você está atraindo a presença de Deus para a sua vida. Então, acordei meio atribulado, coloque louvores, você vai ver que a presença de Deus vai ser atraída para aquele lugar, para o teu ambiente, para o teu carro, para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua igreja. Em nome de Jesus, atraia a presença de Deus para a sua vida, amém? Pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluias, aleluias. Aleluias. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. E Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. Ele sabe, e Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é. Só quem acredita, joga as duas mãos para os céus e declara assim, ó: porque Ele faz. Declara, vai, porque Ele faz. Só quem vai viver o infinitamente mais ainda em 2025, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou, não importa o tempo. Aleluia. Se creres, tudo é possível. Mais do que pensei, surpreendentemente vai realizar, não importa o tempo. Se creres, tudo é possível.
Sobre sua casa profetiza, porque Ele faz. Sobre sua família declara, porque Ele faz. Oh, sobre teus sonhos, teus projetos, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais, além daquilo que você pediu, além daquilo que você pensou. O texto é: ora, porque Deus é poderoso para fazer o infinitamente mais, pelo poder dele que em nós opera. Vira para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim: o poder para viver o infinitamente mais já está em você. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Já está em você. Eu quero contar aqui rapidamente a história dessa canção. Essa canção, apóstolo Marcelo, pertenceu a um álbum meu chamado Tríade. Eu gravei esse álbum em 2016. Ouviram? Cortou minha voz ou não? Eu gravei esse álbum em 2017. E normalmente quando a gente grava um álbum com várias músicas, tem aquelas músicas que a gente vai apostar mais, que a gente vai investir mais, que a gente vai divulgar mais, a gente vai colocar na rádio, a gente vai fazer as coisas. E essa canção Infinitamente Mais não foi a escolhida do álbum. Nós escolhemos outras canções para investir, para acontecer, para alguma música daquele álbum estourar. E nós investimos em outras canções, 4 outras canções primeiro, e nem investimos nela. Mas nós plantamos, ela estava lá, nós gravamos, nós fizemos, mas não investimos nela, não apostamos nela. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode e deve fazer planos, você pode e deve projetar o teu futuro, você pode e deve projetar aquilo que é o teu sonho, aquilo que é o teu propósito, aquilo que é a tua vontade, mas saiba que sempre a resposta certa, a direção certa é aquela que virá da boca do Senhor Jesus Cristo. Não tínhamos apostado nessa canção, aí as outras músicas apostamos nas outras, elas começaram a tocar um pouco aqui e ali, e aí de repente parou, as músicas não foram. Entrou a pandemia, 2020, 2021, entrou a pandemia, gravamos em 2017, 2020, as pessoas começaram, quem conseguiu vencer o Covid começou a postar infinitamente mais. Quem venceu, quem prosperou, começou a postar infinitamente mais. Quem viajou, quem conseguiu prosperar em outro lugar, começou a postar infinitamente mais. O que aconteceu foi que essa canção foi estourando, sem a gente ter feito nada. A gente tinha plantado, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Nós não acreditávamos, nós fizemos, mas não acreditávamos, mas Deus acreditou. Era aquela que Deus queria, ela estava ali. E aí de repente a canção foi começando, os jogadores de futebol começaram a postar, o Neymar, quando nasceu, foi o, como é que fala? Chá de bebê, aqui fala chá de bebê também, quando a mulher vai ter o filho, chá de bebê. Aí postou infinitamente mais e tal, e as pessoas começaram a postar. Resultado, a canção ficou foi a terceira canção mais compartilhada na internet, tanto canção gospel quanto canção não gospel. Terceira canção mais compartilhada. Eu não acreditei, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então acredita, tem coisa que você escreveu, tem projeto que você escreveu, que você deixou de lado, mas é aquele que Deus quer, é aquele que Deus vai fazer florescer, é aquele que Deus vai fazer prosperar. Acredite, aquilo que Deus colocou na tua mão, faça. É desafiador? É desafiador. É difícil? É difícil. Tem hora que ninguém acredita, só você acredita? Tem. Mas se Deus acreditar com você, acabou, esquece. Vai acontecer.
Amém? Porque Ele faz. Porque Ele faz. Isso, declara com fé assim. Porque Ele faz. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. E eu quero pedir uma salva de palmas para essa banda maravilhosa aqui. Não conta para ninguém, mas de toda a turnê, essa foi a melhor banda. Não conta para ninguém, não filme isso daí, hein? Hein, Raul? Aleluia. Vamos declarar assim, ó. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Vamos chamar por Ele. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Chame por Ele, vamos declarar. Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver, eu quero viver. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver. Aleluia. Vamos. Vem me visitar hoje aqui. Se você quer conhecê-lo mais, declare: eu quero conhecer mais de ti. Chame por Ele. Espírito vem. Chame. Espírito vem, Espírito vem. Yeah. Espírito Santo. E eu quero viver, eu quero viver. Faz meu coração, fazendo todo medo desaparecer. Aleluia. Eu quero viver. Com as tuas mãos levantadas assim, vamos. Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Vamos chamar por Ele, vamos chamar por Ele, vamos. Santo Espírito desce como incendeia, incendeia. Chame por Ele. Santo Espírito desce como fogo,
incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Oh, ei, oh, aleluia. Adora ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Pode colocar para mim, por favor? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Versículo 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Versículo 5. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele trouxe à igreja de Corinto a necessidade que havia na igreja da Macedônia, porque eles estavam passando por dificuldade. E Paulo começa a falar que o povo de Corinto, eles fizeram além daquilo que eles poderiam fazer. O evangelho significa renúncia. Fazer o óbvio, o natural, todo mundo faz. Mas Deus espera que nós fazemos mais além. Porque quando você vai além daquilo que o Senhor te pediu, Ele te leva em lugares além também. Pois a Bíblia diz: aquele que fizer somente o que foi pedido é chamado de servo inútil. Isso que eu estou falando aqui não se trata de dinheiro ou de recurso, não. É uma entrega total ao Senhor. E quando eles entregaram aquela oferta para ajudar os santos, subiu como cheiro suave as narinas de Deus em oração. E ali eles começaram a prosperar. Todo culto, ele é dado, o culto racional, com louvor e adoração e sacrifício. Eu quero te convidar para você sacrificar ao Senhor um pouquinho das suas finanças, para que você possa ser abençoada. Isso não se trata de dinheiro, não, se trata de ter a bênção de Deus. E quando nós entendemos isso, Ele faz infinitamente mais, porque Ele é Deus. Há pessoas que passam ano, entra ano e sempre está do mesmo jeito, porque Ele nunca fez além daquilo que Ele poderia. Quando lá no Antigo Testamento, Davi pediu para que o povo trouxesse prata, bronze e ouro para a construção do templo, o povo levou tanto ouro, tanta prata e tanto bronze, que chegou uma hora que Davi falou: olha, chega, não precisa mais, porque já supriram toda a necessidade, além daquilo que eu pensei e imaginei. E sabe quem foi abençoado? O povo de Deus. Por isso eu te convido, não perca a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, dizime, oferte com alegria. Para você quem quiser fazer a transferência, está ali o MBWay, está ali atrás a máquina do cartão e também tem o número da conta. Fique à vontade para ofertar o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesta hora. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Jesus, e te louvar por aqueles que vão ofertar na tua casa, Senhor. Aqueles que vão dizimar na tua obra, Senhor. Que através do sacrifício, Senhor, que através dessa semente que irá ser colocada aqui, o Senhor possa repreender o devorador e o migrador das finanças, para que haja abundância no meio do teu povo e da tua igreja, Senhor. E que este povo possa prosperar para a glória do teu nome, Senhor. E que eles possam ter em abundância, Pai, para que eles possam emprestar e jamais pedir emprestado, Senhor.
porque sabemos que o Senhor faz além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar, porque o Senhor é Deus. Que as nossas finanças sejam consagradas ao Senhor, e que o Senhor possa trazer a bênção da multiplicação sobre o teu povo, para a glória do teu nome. Assim, Pai, eu te peço, eu te agradeço, e abençoa cada um que vai ofertar nesta casa de oração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Oferte ao Senhor com alegria nesta noite. Sei que não estou sozinho, Deus está perto de mim, ilumina o meu caminho, não preciso me esconder. Se por um caminho me atacarem, por 7 fugirão, pois o meu Deus nunca dorme, e que ruja o leão, e que ruja o leão está rugindo, a muralha está caindo, o inimigo está fugindo, bendito é aquele que venceu. Vamos declarar: o leão está rugindo, a muralha está caindo, o inimigo está fugindo, bendito é aquele que venceu. Aplauda ao Senhor nessa noite. Podemos assentar em nome de Jesus. Pode colocar aqui o altar. Quero convidar aqui o jovem Mateus, ele que já estava agendado há algum tempo, e ele estará hoje com a incumbência de trazer a palavra de Deus. E eu fico feliz todas as vezes que há um jovem, que nós amamos trabalhar com jovens, para que eles possam crescer. Se Jesus não voltar, eles darão continuidade na obra. E eu tenho visto aqui jovens comprometidos com o reino de Deus. Mas antes do Mateus ministrar a palavra, eu quero dizer aos irmãos que após o culto, término do culto, às 22h15, nós teremos um tempo de oração de 30 minutos, em prol do trabalho que será realizado no dia 15 de agosto, que será o dia do perdão, aonde nós estaremos indo para a Baixa de Albufeira, dizendo que Jesus Cristo, Ele é Rei, e que Ele cura, que Ele salva. E também nós vamos estar fazendo batismo ali em praça pública. Nós temos cerca de 100 irmãos que já estão empenhados nessa obra, intercessão, evangelismo. Nesse dia os diáconos vão estar, então o coral. Então faça parte desta grande obra. Você que ainda não deu o seu nome, procure algum dos obreiros, e nós estaremos colocando você ali no WhatsApp do dia do perdão, que será no dia 15 de agosto, e eu posso contar com você, amém? Amém ou não amém? Oh glória! Vamos orar então pelo jovem Mateus em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai,
eu quero te agradecer e te louvar pela vida desse jovem, Senhor, do qual o Senhor tem levantado nesta obra, Senhor. Foi aqui que ele aceitou ao Senhor, foi aqui que ele se batizou, e aqui que ele tem começado os seus primeiros passos numa carreira ministerial, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo com poder, com unção e com graça, e que o Senhor possa levar a nossa mente cativa à tua obediência, para a glória do teu nome. Assim nós abençoamos a vida do teu servo, em nome de Jesus, amém e amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, aleluias! Que culto maravilhoso, como sempre, eu sempre repito quando eu chego aqui e falo, toda vez que a gente chega na casa do Senhor é uma alegria imensa, é uma alegria, uma graça no espírito e na alma estar aqui, principalmente em cima do altar, mesmo com frio na barriga, mesmo com arrepio, mesmo com a tremedeira, é uma maravilha estar pregando aqui. Então, eu só queria falar uma coisa aqui que eu acho estranha, apóstolo. Você falou que era uma semana de angolano e africano. Não entendi não, mas tá bom. Ok, antes de tudo, como sempre, quero agradecer pela oportunidade a Deus, oportunidade pelo apóstolo, porque não é todo dia que a gente vê um jovem aqui em cima pregando, na minha idade, porque muitos jovens estão lá no mundo perdendo suas vidas ou perdendo seus dias. E ministrando, isso aqui eu já falei. Quero fazer uma ministraçãozinha muito rapidamente antes de começar. Vou tentar ser o mais objetivo possível, mas com um pouco de desconcentração. E quero dizer que talvez a minha ministração hoje não seja como a do Natanael, que foi maravilhosa, ou que eu tenha a mesma voz do Tom Carf, né? Mesmo que eu cante muito bem, né? Quem convive comigo sabe, se eu cantar o espelho quebra. Mas pronto, mas creio que Deus usa cada filho de uma forma diferente, de um propósito diferente. Como foi cantado aqui, como foi louvado, não fomos nós que escolhemos o nosso Deus, não foi nós que escolhemos Deus, foi Ele que nos escolheu. Como diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que irá nos dizer assim: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Creio que eu fui escolhido por Deus de um jeito muito, como é que eu posso dizer, muito do nada, porque eu vim aqui para Portugal, não conhecia a palavra de Deus, eu não tinha uma religião certa, então eu me intitulei ateu, não sabia, mas se me perguntasse eu era evangélico, muito complicado, mas eu creio que Deus me usou de uma forma poderosa e que Deus me encontrou na curva, em nome do Senhor Jesus. Então, Deus não te trouxe aqui nessa noite só por pura coincidência. Eu creio que cada pessoa aqui, Deus escolheu na ponta do dedo, porque cada um aqui tem um chamado, tem um propósito a ser feito. Então, sem demoras, vamos para a palavra principal, que eu irei estar falando em duas partes, a parte boa e a parte contraditória. Essa parte contraditória vocês entenderão quando eu estarei ministrando. Então, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Glória a Deus. Aleluias. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que irá nos dizer assim, 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Curvem suas cabeças, fechem seus olhos e oremos em uma só voz. Querido Deus, eterno Pai, eis aqui a Tua palavra, Jesus.
Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais uma noite em sua casa, Pai. Eu te peço, Jesus, que eu deixe a minha carne do lado de fora, Jesus, para ser cheio do teu Espírito Santo, Pai, para que não haja mais espaço na casa, mas que seja somente o espaço do Espírito Santo dentro de mim. Oh, Jesus, eu quero te pedir perdão, Pai, perdão pelos pecados que eu tenha cometido, Jesus, ou pelos que eu não tenha cometido, Pai, mesmo sem saber, Jesus, a tua graça nos alcança, Pai, a tua misericórdia, a tua benignidade é maravilhosa, Jesus. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio, Deus, que a tua presença já está sendo manifestada, Deus, e que a tua presença irá encher esta casa de um jeito inimaginável, de um jeito na qual nós possamos tocar em tua presença, Deus. É isso que te pedimos, Pai, que esta palavra entre profundamente no coração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, quem aqui já escutou essa passagem? Levanta a mão. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Querendo ou não, essa é uma passagem muito famosa, é uma passagem muito conhecida, que é uma passagem que Jesus estava dando o sermão na montanha, onde ensina aos seus discípulos sobre a vida cristã. Nesses versículos mencionados, Jesus os descreve como sal da terra e luz do mundo, usando metáforas para ilustrar a influência que eles devem exercer na sociedade. E qual seria o significado de luz do mundo e sal da terra? Então nós vamos começar desde o básico. O sal é usado para conservar alimentos e dar sabor ao alimento, dar aquele gostinho na carne. Já imaginou aquela picanha sem sal? Churrasco sem sal? Não existe. E a luz? A luz, ela ilumina a escuridão e revela o caminho. Sem a luz, há lugares que não poderíamos chegar. Quem nunca tropeçou no cinema tentando achar seu assento porque não tinha luz direito? Eu já tropecei, foi maravilhoso. Não teríamos faróis dos carros para iluminar a noite, ainda mais que eu não enxergo direito à noite, imagina sem óculos. Mas, e agora? Sendo sal da terra, levando para o lado bíblico, sendo sal da terra, nós somos usados para influenciar o mundo positivamente, dando sabor à vida e preservando-os da corrupção, preservando-a da corrupção. Somos usados para dar gosto de buscar. O irmão chega falando: tá chato, tá entediante, eu não estou conseguindo, não quero ir para o culto hoje, trabalhei muito, estou só o pó, como diz meu líder, estou só o pó, a rabiola e a capa, estou só o pó. Mas nós somos usados para chegarmos neste irmão e falar: ir para a casa do Senhor é uma alegria, nem precisa de cansaço. Se eu tiver cansaço, eu passei daquela porta ali, cumprimentei o irmão, estou zero, renovei, porque a graça e a misericórdia de Deus renova, o fardo é leve, em nome do Senhor Jesus. Então, e a luz do mundo, nós devemos ser usados como pessoas que guiam para a verdade e para Deus. O que seria de mim se eu não tivesse pessoas, líderes, pastores, acompanhando nessa jornada para o céu, me acompanhando para me mostrar como buscar a verdade e a justiça, como fazer devocional, como fazer jejum, como ministrar a palavra de Deus. E quem nunca teve aquele irmão ou irmã que estava ali para insistir, dar um abraço, chegar: não, hoje você vai no culto, se você não for no culto, eu vou te levando arrastando, bota uma corda no carro, eu vou te arrastando, sem problema nenhum, quando você chegar aqui, eu já falei, você vai chegar, vai renovar. Aleluias, glória a Deus. E é uma alegria no Senhor termos irmãos para ajudar na caminhada, com quem possamos confiar. Como os jovens que estão ali sentados, amo vocês, obrigado, estou falando de vocês três aí mesmo, estamos juntos. Mas, como eu disse, seria explicado em duas partes, a boa e a contraditória. E qual seria a parte contraditória? Nos mesmos versículos, Jesus diz: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Como também não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Indo para o outro significado, como seria o sal sujo no mundo? Sal sujo vai contaminar o alimento. Ao invés de conservar o alimento, vai apodrecer o alimento. Além de não conservar, além de introduzir bactérias, sujeira e outros contaminantes no alimento. Assim, o alimento perde o seu sabor e podendo até causar problemas de saúde. E a luz escondida, a cidade escondida, ela não conseguirá mostrar o caminho, não será vista a cidade, estará em um local escondido, onde poucos poderão vê-la ou quase não enxergar. Agora, um sal da terra sujo, indo para o bíblico. Se o sal perder o seu sabor, se torna sujo, ele se torna inútil e é descartado. Isso significa que se um cristão perde sua fé e seus valores, ele deixa de ter impacto positivo e se torna irrelevante, como mais um no mundo. É forte. E a luz do mundo e a cidade escondida. Esconder a luz implica em não praticar boas ações, implica em ter um pecado de estimação, um pecado escondido, não refletir o caráter de Deus e não compartilhar a mensagem de salvação, o que vai contra o propósito de ser luz do mundo. Agora eu vou falar os exemplos de cada um desses. Sal da terra, José do Egito. Por que José seria o exemplo de sal da terra? Preservação da vida. Assim como o sal evita a corrupção, José salvou o Egito e sua família da fome. Influência transformadora. Mesmo escravo e prisioneiro, ele manteve sua integridade e impactou positivamente seu retorno. Pacificador. Perdoou seus irmãos e reconciliou a família, provendo harmonia. 4. Testemunho de fé. Sua vida refletiu a sabedoria e o propósito de Deus, sendo um exemplo em meio à adversidade. Luz do mundo, apóstolo Paulo, como foi referido. Porque Paulo seria o exemplo da luz do mundo? Muito fácil, não precisa nem te explicar. A sua transformação radical, de perseguidor da igreja a pregador do evangelho, sua conversão foi um testemunho poderoso de como Cristo ilumina vidas. Coragem em meio à escuridão. Ele pregou em cidades pagãs e confrontou a idolatria e não temeu governantes. Influência que pendura. Suas cartas, Romanos, Efésios, Filipenses, etc., continuam a iluminar a doutrina cristã e a vida prática da igreja. 4. Exortação direta sobre ser luz. Ele mesmo escreveu: resplandeçam como luzeiros no mundo e andai como filhos da luz. Glória a Deus, aleluias. Também tem um exemplo da parte contraditória. O sal sujo, Saul. Porque Saul representaria o sal sujo ou insípido. Foi escolhido por Deus, mas falhou em cumprir seu chamado. Ungido como o primeiro rei de Israel, ele começou bem, mas a sua desobediência e orgulho levaram à rejeição. 2. Priorizou o poder humano em vez da dependência de Deus. Ofereceu sacrifícios ilegalmente e desobedeceu a ordem de destruir os amalequitas. Buscou uma feiticeira em vez de buscar a Deus. 3. Tornou-se amargo e destrutivo. Sua inveja de Davi o levou à obsessão homicida. E a luz escondida? Jonas, exemplo de luz escondida. A missão dele era levar a verdade de Deus a Nínive, uma cidade pagã. O erro dele foi tentar fugir de seu chamado. E o resultado? Sua desobediência quase causou a destruição dos marinheiros. Irmãos, o que seria o sal sujo? Vamos representar o exemplo em uma casa. Você limpou a casa por fora, glória a Deus, a casa está, pintada, cerca feita, está tudo perfeito. Mas por dentro, está uma bagunça, está tudo bagunçado. Quero usar outro exemplo também. Ontem, a bispa postou, eu vi seus stories, falando que ia arrumar o guarda-roupa.
Porque adorar a Deus, adorar no secreto, glória a Deus, mas vir para o culto sem arrumar o quarto, é a mesma coisa que adorar Mamon, gente. Que isso? Que isso, vaso? Não pode. Você tem que ter a casa limpa para o Senhor poder entrar. Porque a casa suja é a mesma coisa que demônios podendo presenciar dentro da sua casa. Isso é sinônimo de presença mal. E eu acho que isso não está na Bíblia, mas o quarto reflete o que está na mente da pessoa. O quarto está bagunçado, a mente está bagunçada. O quarto está vazio, a mente está vazia. Agora, o quarto está arrumado, a mente está arrumada. Esse seria a referência do sal sujo. E agora, e a luz escondida? Glória a Deus, né? A luz escondida, vai lá, você tem o seu ministério, você tem o seu chamado, você tem o seu propósito. Glória a Deus, você sabe o seu chamado, você sabe o seu propósito. Mas como eu disse aqui, como Jonas, que evitou o seu chamado, ele fugiu do seu chamado. É como uma cidade edificada sobre um monte, mas escondida. Exemplo, Lisboa. Imagina se Lisboa fosse escondida. Lisboa é gigante, tem muita pessoa, tem muita população. Mas imagina uma cidade escondida. Não teria turista, ninguém a veria, não resplandeceria o potencial que ela tem. Porque quem não sabe, Lisboa é gigante. Pelo menos no que eu fui, né? No que eu conheci, Lisboa é gigante. Ou seja, representamos a nós, uma cidade escondida. Nós que temos um potencial gigante. Nós que temos um chamado, um propósito dentro do peito. E nós escondemos. Como diz aquela passagem, guardamos na gaveta. Então, nós não devemos ser um sal sujo. Um sal na qual, quando está sujo, você não consegue ajudar outra pessoa estando sujo. Como vai dizer aqui, em conclusão, devemos ser sal da terra e luz do mundo, mas não sendo um sal sujo, ou uma luz escondida, ou uma cidade escondida. Devemos nos purificar e, como sempre, buscar a santidade, pois é isso que nos deixa tanto limpo por dentro quanto por fora. Quanto mais buscamos no secreto, mais Deus irá nos dar a oportunidade de sair espalhando o evangelho dele. Claro, sempre lembrando que a graça de Deus renova todos os dias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. O sal limpo, ele pode impactar infinitamente mais. Como foi dito aqui, eu nem conhecia o louvor infinitamente mais. Nem conhecia. Conheço algumas músicas, claro, mas muito poucas. Mas no culto de segunda, depois que eu escutei infinitamente mais, várias vezes infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Olha, eu acho que eu nunca repeti tanto uma música na minha vida como nesses dias. Glória a Deus. É uma música muito representativa. É uma música que, caraca, eu não sabia. 2000, impressionante. É mostrado como Deus usa de uma forma diferente. A gente, como Tom Carf disse, a gente aposta. Meu Deus, nossa, vai dar muito certo. Eu plantei, eu vou colher e eu vou semeando e vai dar certo. Enquanto aquela ideia de lado que nós deixamos, não vai dar certo. Eu creio que essa ideia aqui não vai dar certo. Mas era Deus que deu aquela oportunidade, que era ali que a gente devia ter apostado. Mas por muitas vezes, quando nós não nos purificamos, quando nós não estamos com o coração limpo, com as mãos limpas, estamos com o coração sujo, as mãos sujas, nós não escutamos a voz de Deus. Nós devemos nos purificar, para aí sim teremos discernimento, e aí teremos plantado, e assim Deus irá semear não, né? Vai ajudar bastante
no que foi plantado. E é maravilhoso como Deus usa cada um aqui de uma forma diferente. A graça dele é maravilhosa de um jeito que é maravilhosa. Se Deus, como eu disse, foi me encontrado de uma forma diferente, eu nem imaginei. Se fosse há 2 anos atrás, como eu ia imaginar que eu estaria aqui em cima pregando o Evangelho? Como eu poderia imaginar que eu seria sal da terra e luz do mundo? Eu não tinha nem chances. E o mais engraçado é que quando eu estava perdido, eu não tinha uma identidade. Como eu disse, eu falava que era ateu, mas quando me perguntavam, eu era evangélico. Mas agora, quando nós encontramos em Cristo, nós temos uma identidade de servo em Cristo, uma identidade de ovelha, cordeiro de Deus. E eu espero profundamente que essa palavra entre no coração de cada um aqui. Eu creio que foi uma palavra assim, que pode até ter sido um pouco meio perdida, mas foi uma palavra que foi ministrada no meu coração, quando eu menos imaginei. Pode ter certeza, quando você está falando, eu estou falando que é sal sujo, é luz da terra, e luz do mundo, e luz escondida, mas pode ter certeza que antes que essa palavra tenha chegado aqui na igreja, essa palavra chegou a mim. No momento que essa palavra chegou em mim, meu quarto agora está arrumado. No momento que essa palavra chegou em mim, a minha casa está arrumada. No momento em que essa palavra chegou em mim, eu percebi o quão hipócrita eu era. Eu falava e eu sempre estava errado. E querendo ou não, a palavra que antes de chegar à igreja, sempre confronta quem vai ministrar. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade novamente por pregar aqui. E se não fosse o apóstolo, eu acho que eu estaria perdido novamente. Eu só não gostei da ideia de palmeirense, né? Mas pronto, que eu sou atleticano, piorou, mas pronto. É isso. Graças a Deus. Coloque-se de pé nessa noite. Igreja, Deus trabalha na simplicidade. Ver esse jovem subir aqui, depois de 2 anos que aceitou Jesus e que deixou Deus transformar a vida dele, é um milagre. É uma testemunha viva da existência de um Deus que Ele ama, que Ele salva, que Ele liberta, que coloca entre os príncipes. E ser luz do mundo é ser uma referência. Por muitas vezes eu escuto falar, os jovens é uma geração perdida. Não é não. Quando você ouvir falar esse tipo de palavra, não aceite, repreenda. Sabe por quê? Na casa do Pai há jovens que têm a casa arrumada, há jovens cheios do Espírito Santo, há jovens que estão andando, está indo a graça do Senhor. Ser a luz desse mundo é ser uma referência. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não entenderam um propósito. Quando há um propósito, há identidade. Quando há identidade, há a graça divina, que vai despertando pessoas que vão passando ao nosso redor. Você sabia, crente, que simplesmente o fato de você chegar num ambiente cheio da graça de Deus, os demônios batem em retirada, curas são efetuadas, ambientes são mudados. Sabe por quê? Porque você carrega a presença de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Oh glória, Xarabaxerecandarabás. Eu estava oh glória, junto com os anjos no trono de glória. Adora ao Senhor. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Feche os seus olhos. Você vai ter
que descer para a terra, para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meus filhos. Jesus, Ele te ama. Enquanto a igreja vai adorando, eu quero fazer um convite nessa noite. Alguém que deseja aceitar a Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador. Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele morreu naquela cruz por amor à sua vida. Eu quero convidar a você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas deseja retornar. Hoje é o dia, hoje é o momento. Talvez o diabo está soprando na sua mente que não vai dar certo, que você pecou, que você já não tem mais chance. Ei, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é o único motivo de não sermos consumidos. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Saia do seu lugar enquanto o Tom está cantando. Saia do seu lugar em nome de Jesus, que estaremos orando pela sua vida. Oh glória! Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está o teu povo, a tua igreja que é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Que o Senhor possa derramar a tua graça sobre cada um nessa noite, meu Pai. Que o Senhor possa trazer vigor ao cansado. Que o Senhor possa levantar o caído. Que o Senhor possa libertar o cativo e oprimido em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, que o teu povo possa sair daqui acreditando na tua palavra e na tua promessa, falando a cada dia que Jesus Cristo reina e vive para sempre, e que o Senhor possa guardar os teus filhos na entrada e na saída, e que este povo possa resplandecer a tua glória em nome de Jesus. Deus, vai derramando da tua bênção sobre a vida do Tom Carf, sobre a vida do Michael, sobre a vida do Cleiton, sobre a vida do João Paulo. Muito obrigado porque o Senhor os trouxe para estar neste momento conosco, e que o Senhor continue abençoando a vida deles e dando graça para onde quer que eles passarem. Senhor, resplandeça a tua glória, meu Pai. Que o Senhor possa usar a cada um desta igreja com poder sobrenatural para a glória do teu nome. Assim eu te louvo, eu te agradeço e abençoo este povo em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Oh glória. Que Deus te abençoe, meu mano. Muito obrigado, meu apóstolo.
te amo, viu, mano? Te amo demais. Obrigado por tudo. Obrigado, Cleito. Obrigado, Maico, João Paulo, que está ali em cima. Obrigado você que nos visita nessa noite, você que nos acompanhou pelas redes sociais. E meus irmãos, só deixar os avisos, lembrando que já começou a inscrição para o Resplandecer, que será no mês de outubro, não é isso? Dia 11 de outubro. Quem quiser, entre na página do Resplandecer e ali faça sua inscrição, onde terão um evento só para as mulheres. E no dia 12 também estará ministrando algumas pessoas e cantando ao Senhor aqui nesse grande dia. No sábado, Rede Jovem, às 20 horas. E também lembrando que no domingo, às 10h30 da manhã, lá em São Bartolomeu de Messines, culto da família. E aqui, às 20 horas, culto da família. Também há uma cantina abençoada. Passe ali e seja abençoado também, em nome de Jesus. Você vai para casa